E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago e a aula de hoje é sobre os diferentes grupos de elementos químicos. Vamos lá? Os elementos químicos são classificados em três grupos principais: os metais, os ametais e os gases nobres. Para entender melhor, vamos ver esta tabela periódica. Observando a legenda, vemos que em verde são os elementos que pertencem ao grupo dos metais. Em amarelo, os elementos que pertencem ao grupo dos ametais. E em azul, os elementos que pertencem ao grupo dos gases nobres. Vamos então começar pelos metais. Os metais correspondem a 75% dos elementos da tabela periódica, como a gente pode observar nesta tabela, onde a maioria dos elementos químicos tem o seu quadrado na cor verde, indicando que são metais, de acordo com a legenda. Além disso, os metais possuem brilho metálico, são bons condutores de calor e eletricidade, são dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fios, e são maleáveis, isto é, podem ser moldados sem quebrar. Por estes motivos, os metais são muito utilizados para a produção de fios de condução de eletricidade. Ainda sobre os metais, a maioria deles é sólida em temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido, e são quimicamente instáveis e tendem a perder elétrons, tornando-se cátions, como podemos observar neste esquema, onde o lítio, que é um metal, precisa perder elétrons, transformando-se em um cátion para ficar estável. Terminados os metais, vamos agora para os ametais. Os ametais são maus condutores de calor e eletricidade, e em temperatura ambiente podem ser sólidos, mas frágeis e quebradiços, líquidos ou gasosos, como podemos observar nesta figura. À temperatura ambiente, o cloro é um ametal gasoso. O bromo é um ametal líquido. E o iodo é um ametal sólido. Além disso, os ametais também são quimicamente instáveis e tendem a ganhar elétrons, tornando-se ânions, como podemos observar nesta imagem, onde o flúor, que é um ametal, precisa ganhar elétrons, transformando-se em um ânion para ficar estável. Finalizado os ametais, vamos agora para os gases nobres. Os gases nobres são gasosos à temperatura ambiente e utilizados em letreiros luminosos, como o gás nobre neônio. Além disso, os gases nobres são quimicamente estáveis e raramente se ligam a outros elementos químicos, pois possuem 8 elétrons em sua última camada eletrônica, exceto o hélio, que tem 2 elétrons. Agora, pessoal, uma observação importante. O hidrogênio é um caso à parte, pois possui algumas características semelhantes aos metais e também aos ametais, e por isso esta classificação não se aplica a ele. E mesmo o hidrogênio estando localizado na família dos metais alcalinos, ele não pertence a esta família. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Se ficou, reveja esta videoaula, beleza? Então é isso. Até a próxima aula de ciências do professor Tiago.